Terceira aula de pontos e segmentos notáveis no triângulo, nós temos o circuncentro. O circuncentro, ele é definido como um ponto de intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo. E o que seria a mediatriz? A mediatriz é uma reta que constrói-se com a medida do meio, com o meio do segmento, no meio do segmento, com uma reta perpendicular, 90 graus. Portanto, aqui, perceba que eu já segmentei os meus lados do triângulo com pontos que seriam exatamente o ponto médio do segmento. Na régua agora, nós podemos colocar aqui 90 graus. Perceba que a linha que define esse número 9 está bem na linha da base do triângulo, isso favorece a construção do desenho. Então aqui eu tenho a mediatriz. Uma reta que passa no ponto central, formando 90 graus. Novamente, perceba o risquinho do número 10. Ele está alinhado com a lateral do triângulo. Neste ponto, como é metade, traçamos um segmento, um segmento notável formando 90 graus com este ponto que é a metade do lado. Já temos um encontro. Novamente, mediatriz, alinhando o número aqui, a retinha do número 6 com o lado, no ponto, perceba que nós vamos conseguir traçar um segmento formando 90 graus. Essa seria a mediatriz. Os pontos se encontram exatamente aqui. Esse é o ponto do circuncentro. Esse ponto de circuncentro, o próprio nome diz, é uma circunferência que circunscreve. E a distância desse centro, circuncentro, aos vértices, define o raio. Nós temos então aqui, e aí o trabalho é grande, pois eu não tenho um compasso, mas a gente se esforça, né? Então eu tenho aqui um desenho que se assemelha a uma circunferência que precisa circunscrever o meu triângulo. Perceba que a definição é sempre 90 graus e esses pontos coincidem exatamente com o centro. Portanto, a distância deste centro ao vértice nos interessa. É o raio. Da mesma forma que nós temos este que representaria raio, ou do vértice ao centro é o raio. Existem alguns triângulos que podem ser desenhados internamente à circunferência, ou seja, a circunferência circunscreve o triângulo. No caso de um triângulo acutângulo, todos os seus ângulos são menores do que 90 graus. E perceba que o centro da circunferência está também internamente ao triângulo. Já no caso de um triângulo obtusângulo, e o que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que apresenta um dos seus ângulos maiores do que 90 graus. Perceba que essa abertura angular muito grande não permite que o centro fique dentro do triângulo, mas o centro da circunferência agora se encontra fora. Acutângulo dentro, obtusângulo fora, e triângulo retângulo, o centro coincide exatamente com o ponto médio da hipotenusa. Isso é uma propriedade muito importante que só o circuncentro constrói. O ponto do centro é ponto médio da hipotenusa. Isso será utilizado futuramente.